Alguns anos atrás, eu tenho família em Maceió, meus avós moravam em Maceió na época, meus dois avós paternos, e alguns anos atrás nós estávamos voltando de Maceió e eu parei num posto, vi que a gasolina estava bem mais cara do que aqui em Recife. Então eu olhei para o medidor do tanque e vi que tinha mais ou menos o suficiente para rodar umas 2 horas. Eu disse, então quando a gente chegar a Pernambuco, a gasolina deve estar mais barata. Tem o suficiente, eu vou segurar. E aí nós começamos a dirigir, passamos a fronteira entre Alagoas e Pernambuco. Só que eu tinha me esquecido que, na verdade, não tem posto logo após a fronteira. É preciso esperar alguns quilômetros para encontrar um posto de gasolina. Nesse meio tempo, eu olhei para o painel do carro e o painel dizia que dava para rodar 40 quilômetros. Comecei a ficar preocupado. Rodo mais um pouco em um posto, 20 quilômetros. A esposa começa a ficar preocupada. Rodamos mais um pouco, 10 quilômetros e nada. 5 quilômetros de autonomia. 4, 3, 2. E finalmente achamos um posto. Vocês devem imaginar que foi um momento de tensão dentro do carro. Agora vocês imaginem o seguinte, imaginem que eu chegasse no posto com essa autonomia de 2 km e era um carro pequeno, acho que um Fiesta na época. Imagine que em vez de colocar álcool ou gasolina, eu colocasse diesel naquele carro. O que é que ia acontecer? O tanque estava cheio, mas num sentido muito real ele estava vazio, ele estaria vazio, porque ele não tinha aquilo que ele precisava para rodar. Ele não tinha o tipo de combustível necessário para rodar. Irmãos, o mesmo é verdade sobre a nossa alma. Todos nós, muitas vezes, sentimos a nossa alma vazia. Sentimos fraqueza na alma, sentimos fome, sentimos sede. E o problema é que nós saímos para encher a alma e muitas vezes nós colocamos nela o combustível errado. Nós enchemos a nossa alma de coisas que não saciam, que não satisfazem. Muitos de nós tentam encher a alma com posses. Investimos na carreira, no dinheiro, naquilo que podemos comprar. Outros investem nos prazeres, no entretenimento, na comida, na bebida, na autoindulgência, em fazer aquilo que sacia imediatamente os nossos apetites humanos. Outros investem nas pessoas, saciam a sua alma, ou buscam saciar a sua alma na família, nos amigos, em ser popular, na tentativa de agradar os outros. E todas essas coisas talvez encham a alma, mas num sentido muito real, a alma continua vazia. O apóstolo João nos diz, bem no início desse evangelho, que Jesus veio para encher as almas. Se você voltar comigo para João capítulo 1, verso 16, você vai ver uma declaração muito importante para todo o evangelho, especialmente para a nossa passagem. Em João 1,16 ele diz que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João está anunciando desde o capítulo 1 que Jesus veio para nos encher, para nos trazer plenitude de graça. E o texto que nós temos diante de nós, esse quarto sinal, esse sinal nos revela como Jesus vai trazer essa plenitude. Não apenas o sinal em si, mas todo o discurso que vem depois e no qual nós não vamos nos deter. Mas esse é um sinal dessa plenitude que Cristo vem trazer. Lembre-se, esse é o quarto sinal. A água tornada em vinho em Caná da Galileia, depois a cura do filho do centurião, depois a cura daquele homem no tanque de Betesda e agora a multiplicação de pães e peixes. Lembra que nós dissemos que João tem 7 sinais. Então esse é o sinal do meio e no sentido muito real, esse é o sinal que explica todos os outros sinais. É o que dá sentido e detalha aquilo que todos os outros sinais querem fazer. Esse sinal, ele é para nós como uma placa no meio da estrada, na beira da estrada, avisando de que existe um posto de gasolina adiante de nós. O posto está
próximo de nós. E nós precisamos olhar para esse sinal e para onde ele aponta. Essa multiplicação dos pães e peixes aponta os nossos olhos e o nosso coração para o único lugar onde nós podemos encontrar plenitude e satisfação. E o que esse sinal nos ensina, em resumo, irmãos, é que em Jesus Cristo e nele somente há plenitude de graça e salvação para toda alma faminta. Somente em Jesus há essa plenitude de graça e salvação para toda alma faminta. O texto se divide naturalmente em duas cenas. Nos versos de 1 a 9, nós temos a necessidade, a fome do povo apresentada a Jesus, nos versos de 1 a 9. E nos versos 10 a 15, nós vemos Jesus atendendo a essa necessidade pela multiplicação dos pães e dos peixes. Então nós vamos meditar nesse texto em duas partes. Os versos de 1 a 9 nos falam sobre a falta da plenitude. A falta da plenitude. O que está acontecendo aqui? Vocês se lembram que no início do capítulo 5, Jesus curou aquele homem no tanque de Betesda, aquele paralítico no tanque de Betesda. E depois Jesus profere um longo discurso no qual ele mostra que ele é um enviado do Pai, ele é o Filho unigênito enviado do Pai para dar vida a todos a quem o Pai quer e para julgar aqueles que não receberem essa vida. E esse texto, esse discurso do capítulo 5 aponta para o fato de que Cristo tem uma missão dada pelo seu Pai. Quando nós chegamos então no verso 1 do capítulo 6, Jesus se movimenta, ele atravessa o Mar da Galileia, que na verdade era um lago, e que os romanos chamavam de Lago de Tiberíades. Jesus atravessa esse lago, e aqui nós temos o cenário. Aqui nós temos o estabelecido cenário em que esse sinal vai acontecer. Jesus atravessa, ele está agora na Galileia, ele atravessou do lado leste para o lado oeste, e agora, tendo atravessado o Mar da Galileia, Jesus é seguido por uma grande multidão. E João não quer que nós nos enganemos. Lembrem-se que esse é um dos temas que os sinais vão pouco a pouco explicando para a gente. Os sinais são importantes. Eles foram dados para nós crermos em Jesus ao vermos esses sinais, para nós conhecermos que Ele é o Filho de Deus e que esse Filho de Deus nos dá a vida eterna. Mas pouco a pouco, as multidões que veem esses sinais, param nos sinais e não vão até Cristo. E aqui João deixa muito claro, veja no verso 2, que as multidões estão seguindo a Cristo, mas não de verdade. Elas estão seguindo um milagreiro, um fazedor de sinais, mas não estão seguindo como verdadeiros discípulos. Ele diz, seguiam numerosa multidão, e veja a causa, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então esse é o contexto mais abrangente, esse é o contexto mais imediato. Jesus atravessa, as multidões o seguem por um motivo, porque elas estão seguindo um curandeiro, um milagreiro. E aí João nos dá mais alguns detalhes teológicos sobre esse contexto nos versos 3 e 4. João diz que Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. A maioria dos comentaristas vai olhar para essas informações nos versos 3 e 4 e chamar a nossa atenção para as alusões que essas palavras fazem a Moisés. E se nós avançarmos no texto, na verdade, o final do capítulo 5 fala sobre Moisés, e se nós avançássemos no capítulo 6, a figura de Moisés continua sendo importante. Lembre-se que depois desse milagre, Jesus vai dizer, Moisés deu a vocês o maná, e o maná não saciou a fome eterna dos pais de vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Moisés é uma figura importante em todo esse capítulo, e desde agora João nos lembra de que o que Jesus vai fazer está associado à figura de Moisés. Jesus sobe ao monte, como Moisés subiu ao monte Sinai, e ele se assenta com os seus discípulos, e a Páscoa, a cerimônia de libertação dos judeus,
Quando eles saíram do Egito liderados por Moisés, João diz, essa Páscoa estava próxima. Essa é a segunda de 3 vezes em que a Páscoa é mencionada no Evangelho de João. A primeira, lá no primeiro milagre, quando, depois do milagre da transformação da água em vinho, Jesus anuncia durante a Páscoa, ou próximo da Páscoa, ele anuncia que ele iria destruir o templo e reerguê-lo em 3 dias. E João nos diz que essa era uma referência à sua morte e ressurreição, porque ele se referia ao templo do seu corpo. Então a primeira referência à Páscoa nos fala da morte e ressurreição de Cristo. A terceira, a última referência, vai acontecer no capítulo 19 de João, exatamente quando Cristo celebra a última Páscoa, no momento em que ele está prestes a morrer na cruz. Então é óbvio que João, que nós vimos no capítulo 5, nem sempre menciona qual é a festa que ele está tratando. Aqui ele deixa claro, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Essa é uma inserção intencional para nos dizer que tudo o que vai acontecer aqui tem a ver com o que Cristo ainda vai fazer na Páscoa e que ele já anunciou, que é a destruição do seu corpo e a reconstrução do seu corpo na ressurreição. Então esse é o contexto teológico. Jesus está com uma multidão que procura um curandeiro e ele vai fazer algo que tem a ver com o que Moisés fez na Páscoa e tem a ver com o que ele vai fazer numa Páscoa futura. E aí os versos 5 e 6 colocam para nós o problema, que é o centro dessa narrativa. Qual é o problema? Jesus, diz João, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Qual é o problema? Jesus, como um bom pastor, levanta os seus olhos. Lembra que ele diz no capítulo 4 aos discípulos que eles devem erguer os olhos e olhar para os campos que estão brancos? Agora ele, como bom e supremo pastor, levanta os olhos para essa multidão, vê a necessidade deles e com o coração compadecido, cheio de cuidado e preocupação, Jesus se volta para Filipe e pergunta, onde nós vamos, como nós vamos alimentar essa multidão? Onde nós vamos encontrar pão para alimentar essa multidão? Filipe é destacado aqui, os outros evangelhos vão dizer que Jesus falou com os discípulos. Filipe é destacado aqui porque João nos disse no capítulo 1 que ele era de Betsaida, que era uma cidade próxima. Então ele era a pessoa que sabia onde encontrar pão, que deveria saber onde encontrar comida. Então Jesus se volta para ele e aí fica claro no verso 6 que Jesus está no controle de toda essa situação. Porque ele estava testando Filipe, né, dizia isto para o experimentar, porque Jesus bem sabia o que estava para fazer. Mais uma vez, irmãos, nós vemos aqui que Deus nos testa, que Deus é um testador, né? Ele não é um tentador, mas ele é um testador, porque ele quer provar, aperfeiçoar a nossa fé. E aqui nós temos possivelmente mais uma alusão a Moisés e à jornada dos israelitas no deserto, né? Porque o Senhor guiou Israel pelo deserto para testá-los, e aqui Jesus testa o seu discípulo. Quais são as respostas a esse problema? O problema é uma multidão faminta no meio do nada, no alto de um monte. Quais são as respostas a essa necessidade? Filipe responde o seguinte no verso 7. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Filipe diz que 200 denários, se ele gastasse 200 denários para comprar pão, ele só conseguiria o suficiente a um pequeno pedaço para cada um daqueles homens que estavam ali. 200 denários era o salário, um denário era o salário de um dia de um trabalhador comum. 200 denários, então, era o equivalente a 7, 8 meses de salário, né? Em salários mínimos brasileiros, 11 mil reais. E Filipe está dizendo que se ele gastasse 11 mil reais na padaria, ele só conseguiria dar um pequeno pedaço de pão para cada pessoa presente. A resposta de Filipe é como que uma espécie de até de repreensão a Jesus, como se Jesus não soubesse o que estava dizendo. E aí André se levanta no verso 8 com uma outra resposta meio estranha, como se também estivesse repreendendo a Jesus.
Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Parece que André, enquanto Filipe olha para o tamanho da multidão, André fica olhando para baixo, vendo se alguém tem uma sacola que pareça cheia. Ele olha para as lancheiras e vê quem é que ainda tem um pouco de comida. E ele encontra um menininho. O nosso texto traduz, a nossa versão traduz por um rapaz, mas a palavra, na verdade, está no diminutivo. É um menininho. E esse menininho tinha 5 peixinhos, também está no diminutivo, e pães de cevada, que eram os pães dos mais pobres. Não era o pão que as pessoas de classe média e de classe alta comiam. Era o pão dos miseráveis, era o pão dos animais e dos pobres, pães de cevada. E André olha e tudo que ele encontra é essa criança com uma lancheira com os itens mais insignificantes que se podia achar. E ele diz: o que é isso para o tamanho dessa multidão? As respostas que os discípulos dão a Jesus são: nós não temos como alimentar esse povo. Nós não temos como alimentar esse povo. Nós temos uma falta de plenitude estabelecida aqui. O que é que esses versos, irmãos, nos ensinam sobre onde nós podemos e devemos encontrar plenitude? Onde nós podemos fartar a nossa alma de graça e de salvação? Acredito que a primeira coisa que esse texto nos ensina sobre isso é que nós não podemos encontrar plenitude de graça e de salvação na religião externa. Veja que há uma multidão correndo atrás de Jesus. Eles seguem Jesus para onde Jesus vai. Eles estão perto da plenitude de bens, da plenitude de graça, e tão longe dele ao mesmo tempo. Depois do milagre, essa multidão vai correr atrás de Jesus de novo. E Jesus vai dizer: vocês me procuram porque vocês comeram pão e se fartaram, mas vocês não me buscam de verdade. Eles estão perto do pão e não comem do pão. Eles estão perto de onde eles podem fartar a alma, e a alma deles permanece vazia. Há muitos, eu temo, na Igreja de Cristo, que são membros da igreja visível, membros adeptos da religião cristã externamente, mas que não provaram do verdadeiro pão. E nós precisamos, irmãos, seriamente considerar o estado da nossa alma e nos fazer esse autoexame. Será que de fato eu já provei desse pão? Será que de fato eu já comi dessa fartura e eu já saciei a minha alma em Cristo? Ou será que eu corro atrás de Cristo para onde Ele vai, sem nunca de fato comer dele? João nos alerta aqui que não há plenitude, não há fartura, não há saciedade na religião externa. Os israelitas andaram pelo deserto, comeram pelo maná, mas poucos entraram na terra prometida. 10 leprosos foram curados por Jesus Cristo, mas 9 nunca voltaram para de fato segui-lo. Será que somos como aquele que voltou para andar nos caminhos do Senhor? Ou será que somos como os 9 que receberam os benefícios externos, mas nunca provamos de fato andar em comunhão com o Senhor e de fato sentar à mesa com Ele? Esse texto também nos lembra, irmãos, que não há fartura, não há plenitude nas sombras do Antigo Testamento. A referência a Moisés, a referência à Páscoa, a referência a toda essa gloriosa história do Antigo Testamento, aqui é deixada para nós como um alerta. Lembre-se que não poucos cristãos da primeira, da segunda geração eram tentados a voltar ao judaísmo. A carta aos Hebreus foi escrita para isso. Crentes que estavam sendo perseguidos, pressionados a voltar para uma religião sem Cristo. Em nossos dias há muitos, não é difícil, você pode procurar na internet, há em nossa cidade muitas seitas judaizantes que ensinam que é preciso se circuncidar, que é preciso praticar a lei de Moisés,
que é preciso seguir as festas do Antigo Testamento, usar os candelabros e todo o simbolismo da Antiga Aliança para de fato servir a Deus. E um texto como esse nos alerta de que não há saciedade para a nossa alma nessas seitas. Não há fartura de graça e de salvação nesses lugares. Símbolos e sombras do Antigo Testamento apontavam para a vida eterna em Jesus. Mas é em Jesus que de fato a nossa alma encontra a vida. Um texto como esse também nos lembra, irmãos, de que nós não vamos encontrar plenitude de graça e salvação nas coisas terrenas, nas coisas que perecem. Filipe conta a multidão e diz: 200 denários não saciam. E de fato não saciavam. Mas ainda que fossem 200 vezes 200 mil denários, dinheiro nenhum poderia fartar a verdadeira fome daquelas pessoas. E a nossa verdadeira fome. Dinheiro não dá plenitude. E o que Jesus vai dizer depois do milagre é exatamente isso. Ele alimentou a multidão com pães, mas ele olha para eles e diz: vocês ainda não comeram do verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Dinheiro não pode dar plenitude. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos lembra exatamente disso. Ele diz que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa velha maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo que nós fomos resgatados. E com isso ele nos lembra da promessa de Isaías e do chamado que nós lemos em Isaías 55. Ó, vocês que têm fome, venham, comprem e comam e bebam sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Sem dinheiro e sem preço, abram a boca e comam do Senhor. Comam da plenitude de graça que vem por meio de Jesus Cristo. Dinheiro é tão inútil, irmãos, para nos saciar a alma, quanto se nós pegássemos um monte de cédulas de banco imobiliário e fôssemos no Mix Mateus comprar pão. Não sacia, não compra, não resolve, nem dinheiro, nem boas obras, nada que nós possamos fazer compra essa fartura de bens, essa fartura de graça que nós precisamos. É somente Cristo. É somente Cristo, em Jesus Cristo, que nós podemos encontrar essa fartura. Um texto como esse nos lembra, por fim, de que não há plenitude de graça e de salvação em coisas poderosas. Qual foi o material que Jesus usou para alimentar a multidão? 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Coisas pequenas. O sinal, o poder do milagre, ou o material do milagre, é algo pequeno e inesperado. Isso aponta para de fato o que vai acontecer na terceira Páscoa do Evangelho de João. Quando toda uma discussão sobre quem é o rei dos judeus vai acontecer. As pessoas vão olhar procurando um homem poderoso, vestido com uma roupa ornamentada, carregando um cetro de ouro com uma coroa pesada na cabeça. E o que eles vão encontrar é um homem nu, crucificado, com uma placa no topo da cruz dizendo: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Procuraram nos palácios e não encontraram esse rei. Procuraram nos exércitos e não encontraram um general que pudesse ser elevado rei. Procuraram nas cortes os sábios e os intelectuais e não havia nenhum que pudesse ser esse rei para matar a fome e a sede deles. O rei estava pendurado numa cruz maldita, entregando a sua vida por aqueles a quem ele veio salvar, pelas ovelhas de Deus espalhadas por todo o mundo. Assim como 5 pães e 2 peixinhos foram o material para alimentar a multidão, onde nós encontramos fartura para nossa alma, não é num culto pomposo, com órgãos e corais, glória humana e vitrais e luzes e torres bem construídas,
onde nós encontramos vida e salvação, é num lugar pequeno. A palavra da cruz, Paulo diz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. As pessoas querem uma religião espetacular, cheia de beleza para os olhos, beleza para os ouvidos. Jesus nos deu uma religião simples, uma religião, um culto simples e uma salvação que vem da fraqueza. Temos o tesouro, Paulo diz também, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Essa cruz, que é a fonte mais inesperada da salvação, é a cruz que nós somos chamados a crer e a pregar. A cruz de Cristo. Nós somos chamados por Jesus, irmãos, nesses versos, a colocar a nossa fé num lugar pequeno, num lugar vergonhoso, não num lugar de glória, mas num lugar de vergonha. A nossa necessidade só vai ser suprida se nós corrermos para a cruz de Cristo. Se os versos 1 a 9 nos mostram essa falta de plenitude, então, os versos 10 a 15 vão nos mostrar a fonte e a força da plenitude que há em Cristo Jesus. O que acontece aqui nos versos 10 a 15? Olhe comigo para o verso 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. A multidão é alimentada por Jesus. E os detalhes que João inclui são impressionantes. O primeiro detalhe importante é que Jesus manda o povo se assentar. E na verdade a palavra que está aqui não é a palavra comum para sentar, mas é uma palavra que significa se sentar à mesa, se reclinar à mesa. Então Jesus manda as multidões se prepararem, porque ele vai alimentá-los. Como um anfitrião que recebe os convidados e diz: esse é o lugar de vocês. Jesus, como o anfitrião dessa festa, desse banquete, ele manda as multidões se sentarem na relva. Manda que eles se sentem no lugar onde ele vai servi-los. O segundo detalhe importante é que João muda a palavra comum para homem, que pode significar tanto homem para mulher, para uma palavra que só significa homens do sexo masculino. Ele diz que eram 5.000 o número de homens. Então, na verdade, a multidão era muito maior, porque se eram 5.000 homens, ou seja, pessoas do sexo masculino, havia no mínimo o dobro, juntando mulheres e crianças. Muitos estimam, pela quantidade de filhos que as pessoas tinham na época, que a multidão provavelmente ultrapassava os 20.000. Então é uma multidão gigantesca que se assenta ali, uma multidão que enche um estádio de futebol, se senta na relva, e esse homem com 5 pães e 2 peixes agora vai dar o seu banquete. E ele pessoalmente toma os elementos, pão e peixe, ele dá graças, ele bendiz a Deus pela sua provisão, algo que era costume dos judeus e que é nosso e deve ser nosso costume, agradecer a Deus pela plenitude de alimento que ele nos dá. Jesus agradece e então começa a distribuir. Enquanto os outros evangelhos destacam que os discípulos ajudaram Jesus a distribuir, João não menciona os outros discípulos, porque ele quer enfatizar essa relação pessoal do anfitrião com os seus hóspedes, daquele que convida com aquele que são convidados. Essa é uma cena de hospitalidade, de banquete, de comunhão, de participação, de vida partilhada. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está partilhando da sua própria vida com aqueles que se sentam. E a multidão é alimentada fartamente. 200 denários comprariam migalhas para cada um. Mas João diz que todos comeram o quanto queriam. Puderam comer o segundo prato, o terceiro prato,
o quarto prato. Os mais gulosos talvez tenham comido 5 vezes, passado pela fila. Comeram quanto queriam. E aí João acrescenta um detalhe que também não é tão claro nos outros evangelhos. Nos outros evangelhos nos é dito que eles colheram o que sobrou, que eles juntaram o que sobrou e que encheram 12 cestos. Mas João nos diz que foi uma ordem expressa de Jesus. Veja o verso 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então a multidão é alimentada, a comida é tanta que todo mundo come o quanto quer e ainda dá para encher, não 12 tapauetes, mas 12 cestos que eram carregados cada um por um homem. Provavelmente Jesus estava, na sua ironia milagrosa, devolvendo a ironia que ele tinha recebido dos apóstolos. Os apóstolos duvidaram de Jesus e Jesus agora diz: tá bom, cada um de vocês vai sair daqui carregando um cesto, para lembrar vocês da fartura que eu sou capaz de produzir. E o texto termina com uma nota estranha nos versos 14 e 15. Veja o que acontece. Acontece um conhecimento sem reconhecimento. Veja. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. As multidões que viram o milagre olham para Jesus e reconhecem, confessam uma verdade inequívoca: este é o profeta que devia vir ao mundo. O que eles estão falando? Deuteronômio 18. Deus falou a Moisés que depois dele se levantaria o outro profeta, semelhante a Moisés, mas superior a Moisés, que guiaria o povo na palavra de Deus. E os judeus esperavam que esse grande profeta chegasse. E muitos associavam a chegada desse grande profeta com o segundo grande êxodo. Assim como Moisés, profeta, os havia liderado para fora do Egito, muitos judeus esperavam que quando esse grande profeta chegasse, ele os lideraria para fora da escravidão romana. Mas o que é que acontece aqui? A multidão reconhece Jesus como um profeta, mas não entende que tipo de profeta ele é. João quer que os seus leitores entendam e que nós todos entendamos que o que sai da boca deles é verdadeiro. Como tantas vezes nos evangelhos, o que sai da boca dos demônios é verdade, o que sai da boca de Pilatos é verdade, o que sai da boca dos judeus é verdade. Eles mesmos não creem naquilo. Mas a ironia é que os leitores são chamados a ouvir essas verdades e crer nelas. João quer que nós, com essa multidão, digamos: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Não um profeta, mas o profeta. Aquele que, pelo Espírito, fala a palavra de Deus para a nossa salvação. Mas fica claro no verso 15 que essa multidão fala do que não entende. Fala do que não, de fato, está no seu coração. Eles confessam Jesus como o profeta, mas aí eles querem guerrilha, motim, rebelião. Eles querem levantar Jesus como um rei. E Jesus precisa se retirar para evitar que isso aconteça. Apesar da aparente fé que eles têm em confessar Jesus, o coração deles permanece incrédulo. Eles permanecem à procura de coisas terrenas. Eles permanecem procurando pão terreno, libertação terrena, vitória terrena. Eles não entendem que Jesus veio realizar algo muito, muito maior. O que é que esses versos 10 a 15 nos ensinam, irmãos? Algumas verdades preciosas aqui. A primeira verdade é que Cristo, em sua plenitude, enche cada alma. Veja, cada um daquela multidão, homens, mulheres, crianças, foram a Cristo
e receberam o quanto necessário para fartar sua barriga de pão. Mas muito mais do que isso, cada um de nós que se chega a Cristo farta a alma de graça e de salvação. Jesus diz claramente em João 10, mais adiante: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Obviamente, não está falando de abundância de dinheiro na conta bancária, de abundância de saúde necessariamente, mas de abundância dessa vida que lá em João 17 ele vai descrever. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. De que é que Jesus farta a nossa alma? Do conhecimento salvador dele mesmo. No final do capítulo 6, no verso 27, no meio do capítulo, Jesus nos diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Agora, que selo é esse do qual Jesus fala que foi colocado pelo Pai nele? Outros lugares do Evangelho de João vão nos ensinar com clareza que esse selo é o Espírito Santo. Em outros lugares, Jesus vai dizer que Deus, o Pai, não lhe deu o Espírito por medida. Jesus é aquele que recebeu a promessa do Espírito Santo sem medida, e ele derrama uma medida abundante, plena desse Espírito sobre nós, em nós. E é isso que farta a nossa alma. É o Espírito que vem para trocar os nossos corações de pedra por corações de carne, para transformar a nossa vida das trevas para a luz, da morte para a vida. E esse Espírito Santo que Jesus recebeu e derramou sobre nós é o Espírito da verdade que o mundo não conhece, o Espírito que nos tira do engano para a verdade, da incredulidade para a fé. E nós que nos aproximamos de Cristo, não para encher a barriga, mas para encher a alma, Jesus vai prometer no capítulo 7: eu farei fluir do interior deles um rio de água viva, abundância de vida e vida eterna. Nossa alma é preenchida, não falta mais nada. Aquele que comeu de Cristo não sente mais fome, aquele que bebeu de Cristo não sente mais sede. E nós podemos dizer, ainda que falte tudo, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Cada alma individual é preenchida. Esse texto também nos ensina algo muito glorioso. Nos ensina que essa plenitude de Cristo nunca é desperdiçada. Há um jogo de palavras muito interessante nesse texto, irmãos. Veja aqui no verso 12, Jesus diz: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Para que nada se perca. Se você olhar de novo para o verso 27, Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece. Literalmente, não pela comida que se perde, porque ela entra e sai. Não pela comida que se perde, mas pela que subsiste para a vida eterna. Agora, mais interessante, essa palavra aparece de novo no verso 39. Olha comigo. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Jesus diz aos apóstolos: juntem as migalhas de pão para que nada se perca. E depois ele diz: o Pai me deu uma missão muito mais difícil do que a de vocês. Eu mandei vocês juntarem pão para que nada se perdesse. O Pai me mandou juntar as suas ovelhas e me ordenou que eu não perdesse nenhuma delas. Essa é a missão de Cristo, irmãos. Ele vai sair como bom pastor à busca de cada uma das ovelhas que o Pai lhe deu. E ele vai à caça dessas ovelhas. E ele vai deixar as 99 que estão seguras no aprisco. E ele vai atrás da manca. Ele vai atrás da perdida.
Ele vai atrás da ferida, Ele vai atrás da caolha, Ele vai atrás de cada uma das ovelhas que o Pai lhe confiou. E se os discípulos foram capazes de recolher nos cestos todas as migalhas e nada se perdeu, muito mais certeza nós temos de que Jesus não vai perder nenhuma das ovelhas que o Pai lhe entregou. Irmãos, essa é a doutrina da perseverança dos santos. E essa doutrina, irmãos, nos ensina de que aqueles que o Pai entregou ao seu bem-amado, aqueles que o Pai entregou ao seu Filho bendito, o Filho é poderoso para manter em suas mãos e para garantir que elas não se percam eternamente. E quando nós dizemos essas verdades, muitas vezes as pessoas nos entendem de forma errada e acham que nós estamos dizendo que os crentes podem viver de qualquer maneira, que os crentes podem viver vidas lascivas, vidas imorais, vidas pecaminosas. Mas o que essa doutrina ensina é exatamente o contrário. O que essa doutrina ensina é que Cristo é tão poderoso, mas tão poderoso, que Ele transforma as suas ovelhas pelo seu Espírito de tal forma que elas voltam para o aprisco não à força, mas carregadas por Ele gentilmente, amorosamente, resgatadas com cordas de amor. Que Ele muda o coração dessas ovelhas de tal forma que elas podem até lutar contra o pecado, que elas podem até cair no pecado, que elas podem até permanecer por um tempo no pecado, mas que enfim, o bom pastor as restaurará. Irmãos, que verdade gloriosa é essa? Todos nós que estamos em Cristo, eu acredito, já nos vimos em momentos da nossa vida em que nós dissemos: como foi que eu cheguei aqui? Eu estou perdido, como é que eu saio? Como é que eu volto? Como é que eu refaço o caminho? A resposta é: clama ao bom pastor. Ele vem te buscar. Ele vai te trazer de volta. Ele vai te segurar nas mãos dele. E não vai escapar nada por entre os dedos. Porque ele diz: essa é a vontade do meu Pai, que eu não perca nenhuma das almas que ele me deu. No último dia, Jesus Cristo vai contar as suas ovelhas. E ele não vai sentir falta de nenhuma delas. Mas adiante no Evangelho ele diz: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus diz: eu as conheço pelo nome. Que segurança, irmãos, nós temos em Jesus Cristo. Que segurança saber que a nossa salvação não depende do que fazemos, do que performamos, dos resultados que entregamos. A nossa aceitação diante de Deus depende de uma coisa só: Cristo é o nosso pastor, nós somos suas ovelhas. Ele colocou o nome dele sobre nós e agora nós o seguimos. E ainda que às vezes saiamos da rota por um tempo, Ele vai nos trazer de volta. Ele nunca desperdiça a sua plenitude. A terceira lição que esse texto nos ensina, irmãos, que essa sessão nos ensina, é que em Cristo existe uma plenitude para o mundo inteiro. Mas essa plenitude só é através da cruz. Veja que João diz, veja que a multidão diz: esse é o profeta que devia vir ao mundo. E essa palavra "ao mundo" vai reaparecer aqui nesse capítulo, como vai aparecer em outros lugares do Evangelho. Olhe comigo para o verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele dá vida ao mundo. Agora olhe o verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Para quem é essa mesa que Jesus preparou? Para quem é esse banquete que ele colocou? A resposta de João é: para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Não apenas para os judeus, mas para os gentios também.
Não apenas para aqueles que nasceram no berço presbiteriano, mas para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Não apenas para os ricos, nem apenas para os pobres, mas para todos aqueles que sem dinheiro clamam pelo Senhor. Essa plenitude é para o mundo inteiro, mas ela é apenas recebida através da cruz. Mais uma vez, queriam fazê-lo rei, queriam receber essa fartura politicamente, socialmente, pela força de um exército. Mas Jesus diz: o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É pela minha morte. É quando o meu corpo for moído e traspassado que a vida será derramada sobre o mundo. É quando a minha carne for arrancada dos meus ossos que a vida brotará da morte. Jesus Cristo traz vida e vida para o mundo inteiro. Irmãos, quando nós pensamos sobre a universalidade dessa obra que Cristo faz, nós precisamos pensar sobre a graça e a glória que é nós participarmos disso. Nós sentamos numa mesa onde se sentam não só os membros da Igreja Bereia, não só os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas se sentam todos aqueles que com sinceridade de coração invocam o nome de Cristo em todos os lugares da terra. O Senhor me deu o privilégio de estudar num seminário em que eu fui colega de mexicanos e peruanos e indianos, e sul-coreanos e ingleses e americanos. E agora eu olho para alguns dos meus colegas que já se formaram e tenho amigos pregando no Japão, amigos anunciando o Evangelho, se preparando para anunciar o Evangelho na Indonésia, amigos plantando igrejas em Taiwan. E eu paro para pensar: que glória é que nós pertencemos à Igreja do Senhor. Que projeto maravilhoso é esse no qual o Senhor nos incluiu, em que nós temos o privilégio de invocar o nome do Senhor junto com aqueles que procedem de todas as línguas e povos e raças e nações. Talvez você não tenha o privilégio de ir para o mesmo seminário que eu fui, ou de ter tantos colegas internacionais como eu tive, mas uma das coisas que nutre a nossa alma como crentes, irmãos, é ler histórias de missionários, biografias de missionários, olhar relatórios de missões na internet. Essas coisas, irmãos, enchem a nossa alma de alegria, porque elas nos lembram de que o profeta que devia vir ao mundo veio, e que aquele que ia dar a sua carne pela vida do mundo já deu a sua carne, e agora ele está juntando de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, as ovelhas que pertencem a ele, aquelas que o Pai lhe deu. O projeto no qual a igreja participa, irmãos, é muito mais glorioso. E me desculpe, irmãos, tocar num ponto sensível, mas é muito mais glorioso vestir a camisa do Evangelho e se levantar para sair a proclamar o Evangelho. É muito mais glorioso do que vestir uma camisa verde e amarela e lutar por coisas que são lícitas e boas, mas não se comparam com participar desse projeto no qual Cristo nos incluiu. Nós somos parte dessa igreja que é universal. Nós somos parte dessa multidão que um dia vai se reunir, hoje espalhados ainda, embora unidos no mesmo Espírito, mas um dia nós nos reuniremos num lago de cristal para cantar e louvar o Senhor, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Porque com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Em Jesus Cristo há uma plenitude, há uma fartura de graça e de salvação para toda a alma faminta. Você tem fome nessa noite? Venha a Cristo e coma dele.
Você tem sede? Venha a Cristo e beba dele. E se existe uma certeza que todos nós podemos ter, é de que não há ninguém que coma de Cristo e volte a ter fome, que beba de Cristo e volte a ter sede. Não há ninguém que venha a Ele e Ele lance fora sem essa fartura. O triste dessa história, irmãos, é que se nós chegássemos no final do capítulo 6, nós veríamos que essa multidão, confrontada por Jesus com esse ensino, essa multidão que encheu a barriga, vai embora de alma vazia. Essa multidão vai embora de alma vazia. Mas alguns ficam. E Jesus olha para eles e diz: vocês também querem me deixar? Vocês também querem me deixar? A resposta de Pedro é a resposta que deve estar no coração de todo discípulo. Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Sim, nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Sim, nós enfrentamos tribulação. Sim, os discursos de Cristo são duros. Sim, às vezes a sua lei é difícil de cumprir. Sim, nem sempre nós estamos vivendo à altura daquilo que nós cremos. Mas nós não corremos para longe do Senhor quando isso acontece. Nós voltamos a Ele e dizemos: Senhor, eu não tenho outro lugar para estar. Eu não encontro fartura em nenhum outro lugar. Se faltasse gasolina no meu tanque, eu não iria para longe do posto. Eu iria para o posto. Se eu sentir a minha alma se esvaziando, eu não vou para longe de Cristo, me saciar nas coisas desse mundo, mas eu vou para Cristo e dizer: Senhor, me faz sentir cheio de novo. Farta de novo a minha alma de bens. Esse é o desafio para cada um de vocês hoje, irmãos. Corra para Cristo. Venha para Jesus. Coma da sua carne. Beba do seu sangue pela fé. Prove e veja que o Senhor é bom. Da sua plenitude temos nós todos recebido, e graça sobre graça. Vamos orar ao Senhor. Obrigado ao Senhor.